Quero ler o que está escrito aqui em Atos, capítulo 8, versículo 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Olha, né, que passagem. Quem esteve aqui de madrugada, quem acompanhou a palavra da bispa, a palavra de Deus, né, da madrugada que a bispa trouxe, já deve até ter se encontrado e visto aqui a grande semelhança do que ela falou com a história de Simão, o mago, né? O homem que fazia mágicas e que, como está escrito aqui, impressionava as pessoas, do mais simples ao mais rico, ele impressionava com as suas mágicas. Fazia ali os seus truques, né? E com isso ele mantinha várias pessoas, muita gente o seguia, o acompanhava e dava a ele uma credibilidade que ele não tinha. Ele, a pessoa dele, não tinha. Mas o que ele fazia, né, o que ele praticava, dava a ele aquela credibilidade, aquela notoriedade. Bem, o que nós ouvimos aqui? Resumindo, para você que talvez não ouviu a palavra na madrugada. Que nós recebemos ferramentas
poderosas para combater opiniões, pensamentos, sentimentos. E as armas poderosas são armas bíblicas. As armas poderosas, as ferramentas eficazes que nós recebemos de Deus, são aquelas que estão na palavra. Aquela que é a verdade. Por quê? Porque se nós acreditamos numa mentira, nós vamos processar a mentira como verdade. Nós vamos, se a única versão que nós temos de algo, ela é mentira, nós estamos vivendo a mentira como se fosse verdade. Por quê? Porque é o que nós sabemos. Quantas vezes, que a gente, por ter aprendido algo errado, briga por aquilo, paga um preço por aquilo, defende aquilo, e às vezes quem está do outro lado falando conosco, tentando nos mostrar, não é isso, não é assim, isso aí que você está defendendo não é assim, não funciona assim, não é bem assim. E você está ali na sua convicção, não, é isso sim, e talvez você aprendeu errado, não saiba. E é isso o que acontece com as nossas crenças. Tem coisas que nós aprendemos, ouvimos, depois ouvimos várias vezes, vimos, acompanhamos, presenciamos, estávamos ali onde aquela situação estava acontecendo. E ali nós aprendemos, aprendemos coisas, aprendemos a falar, aprendemos a praticar, aprendemos a revidar, a reagir, aprendemos a responder, aprendemos a enxergar, a enxergar coisas, a enxergar pessoas de tal modo. E é muito, mas é muito difícil você superar as suas crenças. Só há uma maneira de uma pessoa superar as crenças dela, porque nós somos o conjunto das nossas crenças, do que nós acreditamos. E só há uma coisa mais poderosa do que as suas crenças, que é a verdade. Porque a gente pode ter crescido e vivido já em vida na fase adulta por muito tempo com algumas crenças que para nós aquilo era a realidade, aquilo era a verdade, aquilo era o que é correto. Por exemplo, um exemplo que a bispa deu, e eu me identifico muito com isso, quando ela falou ainda, eu falei, eu também, de alguma forma, eu aprendi, eu recebi isso. Eu também, de alguma maneira, ela falou, que quando ela era mais nova, ela tinha dificuldade de ir para a igreja por conta, entre outras coisas, por conta da aparência das pessoas, que eram pessoas que tinham uma aparência mais, digamos, não cuidada, gente que não se cuidava, tal, que eu quero dizer, não se cuidava, não se produzia, não estava bem, não estava bonito, não estava, por exemplo, a sua melhor roupa do dia a dia, não estava bem para a família, não estava bem apresentável, não estava com um semblante bom, não estava adequadamente vestido, se portando. E parte disso veio daquela crença que foi colocada nessas pessoas antigamente, de que a vida do cristão tinha muito a ver com aquela passagem, aquela parábola do Lázaro, que Jesus contou, que ele estava ali, que ele passou necessidade, que ele foi um mendigo, que ele nunca teve nada, que ele vivia ali à beira de comer a migalha do rico,
as migalhas que caíam da mesa do rico, né? Que ele não teve uma vida próspera, abençoada, então que o normal, né, da vida de um crente é estar nessa parte de baixo da tabela da vida. É estar passando uma necessidade, porque a prova que ele é de Deus, entendeu? A prova, mostra, confirma que ele é de Deus. Olha, eu estou na prova. Olha, eu estou numa tentação. Olha, eu estou... Aí tem gente até que pega, ó, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado no começo da fé dele. Depois ele teve uma vida, né? Aquilo ali durou algumas horas, digamos assim. Ou vamos dizer que tenha durado dias, aquela tentação, mas não durou 30 anos. Né? Não durou 33 anos. Não. Então, eu também tinha uma imagem no começo de que a vida com Deus, ela tem que ser uma prova. Então, algumas coisas eu não via, por exemplo, com bons olhos. Eu não enxergava algumas coisas como fazendo parte da vida de um cristão. E a verdade é que as nossas crenças, elas têm muito a ver com regras, né, que foram colocadas para nós, que foram impostas para nós, coisas que foram colocadas e a gente vai pegando, vai recebendo, né, hora do pai, hora da mãe, hora de professor, hora de gente, hora às vezes até na igreja. E a gente vai recebendo aquilo, e aquilo vai entrando, e aquilo vai fazendo parte. E algumas crenças, elas vêm do que a gente acha que é bom na vida. Do que é valor, do que é valioso. Olha, isso aqui, se eu tiver isso aqui, eu vou ser uma pessoa valiosa, eu vou ser uma pessoa respeitada. Olha, eu vou ter isso aqui. Olha, eu vou viver assim, minha vida vai ser de tal forma, eu vou desfrutar da glória de Deus. Essa é uma ideia que as pessoas têm. E sabe qual que é o problema? E aí eu lembro que eu estou pregando só para quem, né? Se você está aqui agora na igreja, se você está acompanhando a transmissão, você quer Deus. Você está querendo Deus, você está querendo viver pela palavra, você está querendo viver segundo a palavra de Deus, porque tudo leva a isso. Né? Não é um canal aberto, né? Você não está aqui atrás de entretenimento, já viu títulos aqui embaixo, já deve ter visto aí nome, enfim, o horário, né? O nome que está aqui atrás. Então, se você está aqui agora, aqui, presencialmente, ou se você está aí, você está querendo Deus. Então, aí eu parto do princípio. O que aconteceu com o Simão. O Simão, quando ouviu a palavra, ele, na verdade, não ouviu a palavra, ele foi atraído pelos sinais, né? Ele ficou maravilhado com os sinais que aconteceram por intermédio ali de Filipe. Pregou e falou, e curou, libertou, e as pessoas, né, mudando situações. E o que a gente vê é isso, né? A gente vê situações de pessoas sendo mudadas e isso nos arrasta. Olha, tal pessoa mudou, tal pessoa estava doente, agora não está mais. Ó, tal pessoa estava vivendo esse problema, agora não está mais. Tal pessoa, ela tinha uma personalidade, olha, mudou. Então, ele também foi arrastado por aquelas mudanças. Aquilo chamou a atenção dele, né? O que ele usava para chamar a atenção das pessoas, aquilo que as pessoas não conseguiam explicar, foi o que também chamou a atenção dele na mudança das pessoas, ou seja, o que ele não conseguia explicar. Está entendendo?
Então, isso aqui já é uma coisa para você pegar para a sua vida e pensar. O que eu sou, o que eu falo, o que eu faço, como eu ajo, como eu falo, a maneira como eu me porto, o que sai de mim é também o que me atrai. Ou seja, o que eu uso para atrair, eu também serei atraído. Então veja que quando ele começou a ver, a Bíblia diz que ele ficou maravilhado, né? Está escrito aqui, ó, observando no 13, maravilhado os sinais e milagres que eram realizados, né? No caso, Filipe. É que o próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte. Porque ele via aquilo, nossa, olha esse homem, o que ele faz, olha esse homem, o que ele, né? Então a gente não vê aqui, por exemplo, a palavra. Olha, a palavra tocava o coração dele, ele ficava encantado com a palavra, e ele foi tocado pela palavra, e ele foi conduzido pela palavra. Então, a primeira parte que eu quero que você já reflita é isso. Eu acredito que Deus tem a sua maneira suas formas de chamariz. Né? Deus tem uma maneira de atrair cada um de nós. É igual ele fez com Moisés. Lembra do Moisés? No deserto, apacentando as ovelhas de Jetro? O que ele viu? A sarça ardendo em chamas, mas não era consumida. Olha, que impressionante! Deixa eu me aproximar. Depois que ele se aproximou, ele ficou ali envolvido com a sarça? Hã? Não. Depois que ele se aproximou, Deus tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está ali a sarça já era. Já era, acabou. Vai falar, acabou, a parou de queimar? Não sei, mas ali ele nem lembrou mais. Entendeu? Ali não tinha mais sarça, não foi mais necessário a sarça, ardendo em chamas ou não. Ah, mas estava queimando. Uma vez eu lembro que uma pessoa ainda, no começo da minha fé, veio, mas e a sarça? Continuou queimando ali ou não? Eu não sei. E o que importa? Perto da obra que Deus fez na vida do Moisés e perto do quanto Moisés foi usado, importa se a sarça está queimando até hoje lá ou não? Não, porque a sarça, o propósito da sarça era atrair o Moisés, está entendendo? Se a gente pegar uma sarça hoje, ou uma palha, vamos dizer assim, não vai acontecer a mesma coisa. E a gente precisa ter essa, né, sabe, cair essa ficha, que tem coisa que talvez você fala, lá naquela época, sabe, que eu me converti, tal coisa, então, Deus usou aquilo para te atrair, usou. Funcionou? Funcionou. Então passou. Passou aquilo. Porque você vê às vezes, né, tem gente que volta lá naquele assunto e quer viver aquilo de novo, aquela época de novo, aquela situação de novo, aquela coisa de novo. Então vamos lembrar que a gente é atraído pelo que usa para atrair. Por exemplo, teve gente que chegou na igreja por conta de homem e de mulher. Teve ou não teve? Não teve gente que conheceu alguém, estava gostando de alguém? Eu conheço uma pessoa, inclusive, está há muitos anos na igreja, que eu lembro que quando essa pessoa chegou na igreja, ela veio com ele veio, na verdade, né? Ele veio com uma mulher que estava ali interessado nele, ele interessado nela. Depois, por fim, nenhum dos dois ficou com o outro. Ele depois conheceu outra pessoa, casou e assim formou família. Ela, né, conheceu vários depois,
né? Não casou com nenhum, aliás, casou, depois não ficou e tal, né? Mas a primeira coisa a gente tem que saber que essa obra do começo que Deus usa não quer dizer que é o propósito que ele tem conosco, falando de servo e discípulo. Né? Porque tem gente que não renova, né? Não tira o velho para entrar o novo. A gente precisa todo dia na vida. É igual o corpo da gente. Se você tem um organismo normal, não tem mais aí em você o que você comeu a semana passada. É ou não é? Você já excretou isso. Como? Você fez o número 1, você fez o número 2, você suou. É ou não é verdade? E teu organismo não está mais com esses alimentos. Por quê? Ele ingeriu, absorveu o que tinha que absorver, gerou os hormônios que tinha que gerar, e o que não é bom para o corpo, o que ele fez? Tirou, né? Expurgou aí, excretou. E aí você teve que fazer o quê? Comer de novo. E se alimentar de novo de outros alimentos, né? E para você conseguir se alimentar e não explodir, você precisa tirar o velho e aí vai comendo novo. E assim você vai fazendo esse, ó, o que é isso aqui? É um ciclo. A mesma coisa acontece com a palavra. A gente precisa tirar o velho. Ainda que esse velho, a princípio, Deus tenha usado ele, porque é assim, se eu estiver andando aqui e alguém me chamar na rua em grego, eu vou ouvir? Eu não. Então, desculpa, tem razão, eu vou ouvir, mas não vou atender a pessoa. Eu vou ouvir qualquer som, na verdade, né? Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Vou ouvir o som da pessoa, do carro, da natureza. Mas se a pessoa me chamar, eu não vou atender ela. Eu não sei como é que se chama vem aqui em grego. Então, se alguém falar, eu vou ouvir um som, mas não vou atender. Então, o que Deus faz no começo? Deus fala o nosso idioma da vida. Não é que ele fala em português, eu quero dizer. Ele vai usar aquilo que ele sabe que a gente está atrás. Está entendendo? Então veja o Simão. O Filipe que fazia milagres lá, ele, olha isso eu não consigo. Olha isso eu não faço. Então ele seguiu o Filipe. E ele foi se submetendo, né, às orientações do Filipe, ó, a gente vai para tal lugar agora pregar a palavra. Tá bom, vamos. Eu quero ver mais. Ó, agora tem que se batizar. Ah, tá bom, eu vou. Ele foi se submetendo àquilo porque ele queria mais daquilo. Só que aí o nível eleva. O nível sobe. E esse é um divisor de águas na vida de alguns. Você quer saber se você subiu de nível, se você quer saber se você está num nível com Deus, é esse. Depois de você ter se convertido, quando chegou aquele momento de você, aquilo que a bispa fala, né, para você subir uma escada, se você estiver cheio de sacolas nas mãos, você tem que tomar uma decisão. Qual que é? Ou você deixa as sacolas e sobe a escada, ou você não sobe a escada e fica com as sacolas. É assim ou não é? Não tem como. Você subir uma escada, você vai ter que soltar, que você vai ter que segurar nela. Tem gente que não está soltando. Não quer soltar nada. E aí está ficando no mesmo nível. Não subiu. Porque não está aberto a crescer. É igual uma criança. A criança, para ela crescer, e eu não falo fisicamente, eu falo
mentalmente, emocionalmente, eu falo internamente, ela tem que soltar. Eu tenho um exemplo ainda, né? Esses dias eu, fazendo leite para minha filha, ela tinha uma outra criança junto, e mais nova, numa outra fase, e aí, tio, faz para mim esse leite na mamadeira? Ah, tá bom. Aí ela estava olhando, viu, né? Vai fazer para ela, também quero que faça para mim. Papai, você faz para mim também na mamadeira? Eu falei, não. Por quê? Eu falei, não. Você tem certeza que você quer na mamadeira? Depois, se todos os seus amigos verem, você vai querer, é o que você quer? Você quer tomar leite na mamadeira? Você está nessa fase? Você é um bebê? Não. Eu falei, então isso não é mais para você. Talvez remete àquela fase, tem o bico, né, que sei lá, facilita, aquela coisa de, em vez de tomar, chupar, eu falei, mas não é mais. Então, se não dá para você ter a idade, para você estar na série, para você ter as brincadeiras, para você saber escrever, mas está vivendo aquela fase. Não dá para ter tudo, você tem que soltar algo para viver o próximo. Está entendendo ou não? Então, nós vemos que o Simão, como muita gente, infelizmente, muitos ainda estão vivendo espiritualmente na fase do chamariz. O que prende ainda, o que ainda move a pessoa é aquele dinheiro que ela pode ganhar com Deus. O que move a pessoa é aquele homem que ela pode conhecer na igreja, é aquela mulher que ele pode conhecer na igreja e se relacionar, né, com uma pessoa menos pior do que tem lá no mundo. E eu estou dizendo menos pior entre aspas, né, porque pode realmente ser na teoria e pode não ser na prática, né, que às vezes, né, pode atrair alguém parecido e a pessoa, em vez de atrair alguém, né, naquela vida já, né, com Deus, atrai alguém apenas que lhe está atraindo, porque a gente é atraído pelo que atrai. Lembra disso? Então, um mentiroso atrai o quê, gente? Mentiroso. O malandro atrai o quê? Malandro, né? O lascivo atrai o quê? A lasciva, o lascivo, né? A pessoa que tem aquela mesma conduta. O enrolado atrai o quê? Falando em enrolado, é incrível, né? Toda vez que a gente teve problema com gente enrolada. O enrolado, por que ele, um dos motivos, às vezes você contrata um prestador de serviço, né, uma pessoa que tem ali, que faz alguma coisa, e ela é enrolada. Você sabe um dos motivos dela ser enrolada? É que quem entrega para ela, quem trabalha com ela, quem trabalha para ela, também é enrolado, porque ela já atraiu alguém enrolado. Então, quando ela te fala assim, mas não me entregaram, por isso que eu não te entreguei, não fizeram, né? A pessoa não veio, por isso que eu não consegui. Ela está falando verdade. E é uma verdade absoluta, porque ela está colhendo o que ela faz na vida dos outros, está entendendo? Então, você pode ver que um empresário enrolado, que é mal pagador, né, ele tem funcionários que são maus funcionários, ele tem fornecedores que são fornecedores que falham, porque ele atraiu aquilo. A pessoa é assim, ela atrai gente desse jeito para ela. Essa é a verdade da vida. Eu não estou falando isso, não é uma opinião, isso aqui é uma constatação. E você pode pegar a sua vida e observar, tem coisas na sua vida que talvez você vai falar, por que sempre é assim comigo? Porque você é assim. Talvez você só pensa que, mas por que acontece assim comigo? É porque você é assim. O Simão era a pessoa que vivia para impressionar. E a pessoa que vive para impressionar é a pessoa que quer causar impressões
inéditas nas pessoas. É ou não é verdade? Então, o ineditismo me atrai. Aquilo que ninguém faz, aquilo que ninguém consegue reproduzir. Olha, eu quero isso. Foi o que atraiu ele. Não foi a palavra? Não. Não foi o poder de Deus? Não. Tanto não foi que ele tratava, né, ele subdimensionava Deus. Ele subdimensionava Deus. O próprio... E todo o povo, ó, no 10, no 9 aqui, está escrito assim, ele se dizia muito importante, todo o povo do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Então, as pessoas tratavam ele como grande poder. Ele ouvia aquilo, é isso aí mesmo. Olha, eu sou o grande poder. Eu sou a manifestação de Deus aqui. Mas o que acontecia de pior com ele? Que é o que ainda acontece com algumas pessoas. Ele sabia. Ele sabia que ele não era aquilo, ele sabia que aquilo não era verdade. Ele sabia, então depois aí a gente entende por que ele, lá quando viu, né, os apóstolos já, Pedro e João, impondo as mãos e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, não era uma coisa de, não era encenação, não era ali não era uma questão apenas plástica, né? Não era uma questão de imagem, não, ali era uma realidade. Inclusive era gente, algumas pessoas que nem dinheiro tinha, não tinha nada para dar em troca, não tinha dinheiro, não tinha o que comia ali com eles na igreja, comia ali no meio dos irmãos, do que outros dividiam, mas era sincera, recebia o poder de Deus de verdade, recebia a unção, era realmente batizado com o Espírito Santo. Quando ele viu aquilo, ele pensou, isso aqui é igual eu fazia com as pessoas. Tem um truque por trás disso. Tem alguma questão aqui que eles sabem, mas se eu pagar, eles vão me contar, eu vou passar a saber, eu vou passar a ter também. Tanto que você vê, ele quis dar dinheiro para receber esse Espírito Santo. E aí é onde vem a palavra, né? Será que você não tem ainda tentado manter o seu padrão, o seu jeito, e tem se negado a derrubar as suas crenças, e por isso ainda não tem uma vida, não tem intimidade com Deus? Quantos que de repente até hoje estão seguindo o próprio padrão? E a verdade é que a gente não tem padrão, a gente recebeu o padrão de alguém. A gente foi moldado. E a Bíblia diz em Romanos 12, não se amoldem, né? Ou não se conformem, quer dizer, não continue com a forma do mundo. Conformar, se você pegar de continuar com a forma, não continue com a forma do mundo, né? Que é o conforme, né? Com a forma. Então, quantos de nós pegou a forma do pai, pegou a forma da mãe de ser, a forma do pai de agir, a forma de um amigo com quem conviveu na infância e achava ele ali o cara, achava ela aquela pessoa mais, como é que é o nome que fala? Mais popular.
e começou a repetir, a reproduzir, a ver aquilo, a fazer igual. Só que aí, quando nós temos o encontro com a palavra, você vai dizer, mas eu vim à igreja buscando isso aí, é o chamariz. E eu estou dizendo que acontece, a gente é atraído pelo que antes usava para atrair. E até aí está tudo certo. Você ser o impressionador e ser impressionado e ser atraído, está certo? Está certo. Deus usa a sarça ardente para atrair Moisés. E ele sabe o que ele usou para me atrair, ele sabe o que ele usou para te atrair. Mas a vida com Deus, ela é, diga, crescente. E aí é onde eu te pergunto de novo, você subiu de nível? Teve aquele momento que você teve que soltar alguma sacola e soltou? Opa, eu quero subir. Teve que renovar a sua mente, isso aqui não é o que Deus tem comigo. Isso aqui não é o que Deus tem para mim. Não é esse estilo de vida, não é essa a verdade. Eu estou vendo que o que eu vivia, a maneira como eu vivia, a maneira como eu pensava, a maneira como eu enxergava as coisas não era boa. Então eu estou soltando isso. Eu estou abrindo mão disso, eu estou deixando isso para trás. E eu vou renovar. Renovar minha mente, renovar o meu coração, renovar a minha maneira de viver a vida. Como? Aprendendo e recebendo o novo. E não é o novo pelo novo, não é porque eu posso tirar o meu velho e pegar o novo agora das pessoas de hoje em dia. Eu posso tirar o meu velho e pegar o novo de um apresentador, de um autor de livro. Que uma coisa que a bispa de vez em quando fala, é muito importante isso. Tem gente que gosta de ler, né? Eu gosto de ler livro, eu gosto de ler livro, eu gosto de ler livro. Então sai de um livro e entra no outro. Você tem que ser uma pessoa criteriosa para ler livro. Não é qualquer livro que você pode ler. Não é qualquer livro. Eu lembro de uma pessoa que chegou na igreja, você vê como é que... mas se eu ler livros que falam de Deus, não é bom? Depende. Só lendo para saber. Eu lembro que eu atendi um rapaz e depois do livro deu para entender o porquê que ele é tão confuso. Né? Que ele chegou à igreja, tal, né? Teve um processo de libertação e eu lembro que eu estava orando por ele num dia para ele se libertar mesmo de algumas coisas que ele praticava, né, vivia. E aí terminou a oração, ele foi me perguntar como ele devia lidar com as orações que ele fazia em línguas. E quando ele me fez essa pergunta, eu não entendi a pergunta dele. Eu entendi, mas eu não entendi. Sabe, quando você entende, mas não cabe aquela pessoa, naquela situação, de fazer aquela pergunta. Então, porque tem um momento do dia, ele disse assim, né? Tem um momento do dia que eu oro, às vezes eu oro 1 hora em línguas. E o senhor acha que eu devo continuar ou não? Melhor... Eu falei, mas peraí, não entendi. Como assim você ora em línguas 1 hora por dia? Tem 1 hora que você para e vai? Me explica isso aí, como é que é isso aí? Que eu não entendi. Eu entendi o que ele falou, prestei atenção, né? Mas quando ele falou aquilo, eu não entendi, que eu estava fazendo oração para ele se libertar, e ele, inclusive, na oração, passava mal, ficava mal, né? Então, aí realmente o que eu achava que eu tinha entendido. Não, porque
eu aprendi a orar em línguas. Eu falei, aprendeu com quem? Eu aprendi num livro. Eu falei, você aprendeu num livro a orar em línguas? Sim, eu aprendi num livro. Eu falei, entendi. Mas você aprendeu como no livro? Como é que é? Não, o livro está lá, está escrito, tal, como é que você faz, tudo, tal. E, inclusive, tem a oração. Eu falei, não, aí... Falei, isso não é verdade. Falei, a gente está orando aqui agora, você ainda termina a oração, você já abre uma... Eu falei desse jeito, falei, termina a oração, você já abre uma brecha, você está inventando uma história. Não, é assim mesmo. Eu tenho um livro tal que ensina, fala, né, da oração em línguas, Espírito Santo, tal. Falei, eu não estou acreditando, então me traz o livro. Existe o livro. Existe o livro. E ele trouxe o livro para mim, o livro é realmente isso. O livro é o que o Simão compraria assim feliz. Está entendendo? Se existisse esse livro na época do Simão Mago, ele pagaria R$1.000 nesse livro hoje. Eu nem sei quanto custa esse livro. Ele trouxe o livro para mim. Eu comecei e eu não ia ler o livro. Eu falei, não, agora eu quero ver. Isso aqui não é possível, porque não dá para você falar de um livro só pela capa. Quando eu comecei a ler, eu falei, puxa vida, está explicado por que esse rapaz é tão confuso. Se ele leu outros como esse, sabe, não há intimidade, não há experiência com Deus. Há um molde, né, ele foi moldado de um pré-moldado. Alguém que colocou ali, escreveu, quis ganhar dinheiro ali, fez e deve vender muito. E as pessoas nessa busca, mas ali não é o batismo com o Espírito Santo. Aquilo não é um dom espiritual concedido por Deus, né, numa intimidade. Aquilo ali é algo que tem até as sílabas da pessoa praticar para pelo menos ter aquela, né, aquela imagem de quem foi selado, de quem foi, né, batizado, mas não foi. Sabe aquela coisa? É igual quando alguém vem e me pergunta se deve ou não pagar. Já fiz tantas provas, já fiz tantas vezes a prova lá da habilitação. O que você acha de eu pagar o quebra-galho? Você sabe que você não passou. Tem coisas que você faz na vida que não é você, alguém está fazendo, alguém está praticando. Não, agora tem coisas que é você está fazendo, você está ali, né, ou não. As provas da minha vida, eu quero passar por elas. Eu quero ser aprovado. Mas se for para ser aprovado da segunda, da terceira, eu quero ter passado. Está entendendo? Mas eu fui reprovado na primeira, na segunda. Eu falo sempre. Eu tirei já 4 habilitações na minha vida. A B, depois a A, depois a D e depois a E. As 2 primeiras eu reprovei. A habilitação de carro, primeira prova que eu fiz, eu reprovei. Fui lá e fiz a outra. Eu passei. Eu fiz a prova. A primeira carta de moto que eu fui tirar, já dirigia carro há não sei quantos anos e também andava de moto. Sabia dirigir, mas naquela bendita rampa, né, onde treme a mão, se você não está acostumado, você vai na mesma velocidade, e reprovei. E eu reprovei, terminei sabendo, reprovei, a não ser que o vistoriador não viu. E assim, a minha primeira habilitação não me ofereceram. A minha primeira, que foi lá no interior. A segunda para frente, que foi tudo no mesmo lugar, quando você ia perguntar o preço, a pessoa já te perguntava, você quer com ou não? Você quer com quebra ou sem quebra?
Tanto que a primeira vez que me perguntaram que você quer com quebra ou sem quebra, eu falei, quebra o quê? O quebra-galho. Eu falei, o que é o quebra-galho? O quebra-galho é, né? Você paga ali uma taxa e passa, independente do que acontecer. Tanto que no dia lá, eu vi a cena de uma pessoa que caiu da moto, né? Quem já fez a prova aqui sabe, né? Naquele 8 lá onde o pessoal fica rodando, eu vi uma moça que caiu da moto, né? Acho que acelerou ali, enrolou o cabo do acelerador, né? Caiu da moto, mas que orientaram ela, não, mas sai do trajeto andando na moto. Curiosamente, né? Alô, Detran, né? Curiosamente, caiu da moto, eu só tremi na rampa, reprovei, ela caiu da moto e passou, né? Veja, ó, a moça tem alguma coisa lá, o cara acho que não viu a hora que ela caiu da moto, todo mundo viu, mas não viu. O rapaz, acho que quem tinha que ver na hora, ele fez assim, ó, aí demorou para, foi buscar um lenço, a hora que voltou, ela estava andando de moto, passou. Então, mas na hora vem, não, paga, é mais barato, reprovar 2 vezes já não vale a pena. Opa, não. Você está sabendo. Eu sempre falo, mas você acha que não, vai lá, passa, reprovei 5 vezes, vai a 6ª, vai a 7ª. Eu lembro que uma vez me falaram aqui é Brasil, né? Olha, meu filho não conseguiu entrar na faculdade de medicina lá em tal lugar, mas tem um lugar lá que você paga X, eles colocam você ali no concurso, você acha que é errado? Eu falei, claro que é. Você está tirando a vaga de alguém que passou? Imagina que crueldade é essa, você sabendo que alguém, mas se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Né? Tá bom, que alguém faça, mas você não. Que alguém vai lá e tire aquela vaga da pessoa que estudou, que não tem condições, que não tem, mas você não. Então, a gente, lembra disso, você até é atraído pelo que você usa para atrair. Deus usa isso porque Deus te conhece, Deus sabe cada simão que nós somos. Mas aí nós nos deparamos com algo muito maior do que qualquer hábito, prática, valor que a gente tem, que é a palavra, que é a possibilidade, os contatos que a gente pode ter com o Espírito Santo. E o Simão teve esse contato, estava ali com o povo, vendo, vivendo. Mas ele tomou uma decisão muito tola. A decisão de não receber o que havia de melhor de Deus para ele. E quando a gente toma esse tipo de decisão, é quando a gente não se abre para aquilo que a palavra está falando. A gente fica sempre com aquele pensamento fixo no que eu quero. No que eu quero. E não no que Deus está falando. É igual você vem ao culto de domingo. Eu imagino quantas pessoas vêm no culto convidadas por outras pessoas pensando, eu vou lá, eu vou pedir para Deus tal coisa, eu vou pedir para Deus para Ele me dar dinheiro nisso, eu vou pedir para Deus curar isso, eu vou pedir para Deus fazer tal coisa. E aí vem uma palavra que só fala, né, do coração, da nossa condição interna, que fala das nossas visões de vida, crenças, né, das nossas convicções, e algumas delas que ainda são mentiras, mas que a gente tem por verdade, que a gente trata como verdade. E aí você, em vez de pegar aquela palavra e dizer, eu vou pagar para ver isso, eu vou experimentar o que Deus está me dando, eu vou comer do prato que Deus está me oferecendo. Não, de repente você, não, eu quero isso, eu quero impressionar. Não, eu quero essa parte da vida. Não, eu quero estar assim. Esse é o pior erro que a gente comete na igreja. E é por isso que a igreja hoje tem muito de gente que mais importa parecer algo do que em ser de verdade. Em ser um filho de Deus.
e não continuar como criatura vestida de filho. Está entendendo? Nós podemos ter uma troca de coração, ter uma mente nova, mas para isso a gente precisa soltar, abrir mão, deixar a velha. Como é que acontece isso? Vem uma palavra, você recebe. E não pode ser o crente, o cristão, o ouvinte seletivo. Ah, não era o que eu queria ouvir, então não pego, não recebo, não me abro para essa mensagem, não me inclino para essa vida. Como Simão. Simão não se abriu para a palavra. Simão queria impressionar agora com aquele, para ele, novo truque que alguém que veio de fora estava praticando. Nós olhamos para as pessoas não como elas são, mas como nós somos. E às vezes nós ainda estamos olhando para Deus não como Deus é e como Deus está se apresentando para nós, depois de ter passado aquela fase do chamariz. Mas ainda olhamos para Deus como nós somos. Se você olha para Deus e vê Deus como você está perdendo o melhor de Deus. Você está deixando de renovar sua mente pela palavra. Porque ainda permanece fixo aquela vontade, aquele desejo, o eu quero, o eu só me abro para isso. E não é essa. Não é assim que Deus trabalha. O Simão podia ter se convertido. Veja que ainda quando ele teve aquela atitude, e uma atitude irreverente, blasfema, digamos assim, me deem também esse Espírito Santo para que as pessoas em quem eu impuser as mãos também recebam ele. Pedro falou assim, pereça com você o seu dinheiro, né? Isso é dom de Deus, isso não é comprado com dinheiro não, você não entendeu a mensagem, você não está aqui, né? Você não está nivelado aqui pelo Espírito Santo. E aí Pedro falou assim para ele, né? Do que estava acontecendo. O seu coração não é reto diante de Deus, quer dizer, você não pegou aquela oportunidade de alinhar. E alinhar com Deus é crescer, é subir, é elevar o nível. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura. É isso aqui que está prendendo pessoas. Amargura. É aquele ranço. É o eu quero e não recebi. Eu queria ter sido aceito e fui rejeitado. Ah, eu tive vontade e não supri. Tá, e fica ali, aqui. Você não solta. Você não tira o velho, não tira o ranço. Está preso por amargura e o pecado para você receber o novo de Deus, a verdade de Deus, o melhor de Deus. Você precisa soltar o velho. E eu pergunto, o que significa o velho na sua vida? Vamos nos colocar em pé. Feche seus olhos e coloque as mãos no seu coração. Na sua vida, o que significa o velho? O que é a amargura que ainda você está preso, está aí tomado e está sendo deteriorado pela amargura? Olha para os outros, julga os outros e se taxa de algo e taxa os outros de algo também. Não trocou de valores. Permanece com os mesmos valores de quando você chegou. E não é chegou à igreja, talvez você já vem de outras.
E quando você chegou, você foi por um valor. Até hoje você está no mesmo valor. A palavra não entra. Só entra o que tem a ver com aquele valor. Tem gente que foi à igreja por conta de dinheiro. Só ouve quando a palavra fala de alguma maneira de riqueza, de prosperidade, de enriquecimento. Quando vem palavra de mudança, de transformação, da mente ser renovada, não recebe. Se fecha para esse tipo de palavra. Quando a palavra fala de ser uma pessoa, a imagem do Senhor Jesus, o bom familiar, o bom mestre, o bom filho, o bom servo, o bom obreiro, o bom amigo. Quando fala de dar, de servir, de dividir, de compartilhar, não pega, porque não tem a ver com aquele antigo valor. Não, você precisa receber os valores de Deus, aprender com Deus. Ah, mas quando eu cheguei eu pedi, Deus me deu, Deus fez por mim, eu quero que Ele continue fazendo aquilo. Ele fez porque aquilo te atraiu, mas Ele quer fazer uma coisa nova na sua vida. Ele não quer que você seja o impressionante, impressionado para sempre, mas que você seja o quebrantado, o alegre, não amargurado, o liberto e não preso pela imagem, o livre e não escravo do que as pessoas pensam de você, e isso importa mais do que o que você é. O que Deus quer fazer na sua vida hoje? Que talvez até ontem você não cedeu, não se abriu, não deu a Deus, não permitiu que Ele fizesse. Permita agora. Pare de repetir os mesmos pensamentos para você e ter, e manter aqueles mesmos valores. Pede para Deus, Senhor, eu quero e eu estou aberto para novos valores, aqueles que vêm do Senhor. Valores que vêm do Senhor. Que o Senhor me dá, valores que o Senhor me dá, valores que o Senhor me entrega. Valores que o Senhor tem para mim. Que o Senhor tem com a minha vida. Que é o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer entregar na minha vida, é o que o Senhor quer realizar na minha vida. Eu quero esses novos valores, eu quero aprender com o Senhor, e Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Senhor, eu te peço, nos ensina. Eu não sei, meu Deus, quais são os valores de cada um. Eu não sei se são os valores antigos, como de Simão, os mesmos de sempre, onde imperava, prevalecia imagem, interesses, meu Deus, interesses, apenas os interesses humanos, interesses passageiros, interesses terrenos. Eu não sei, Senhor. Ou se há já na vida dessa pessoa os novos valores do Senhor. Se há, meu Deus, que eles continuem crescendo, que eles continuem, meu Deus, aumentando os teus nela, que continue crescendo os teus valores nela, na vida dela. Mas se ainda não há, meu Deus, se ela continua com a mesma visão de vida, os mesmos valores, buscando as mesmas coisas, correndo atrás, e os preços que ela tem disposição de pagar são sempre voltados para a mesma direção. Eu te peço, Senhor, quebranta esse coração agora e ajuda essa pessoa a ver o que ela não viu, para que ela comece a receber e que ela se abra agora, meu Deus, para essa renovação, que a Tua Palavra nos fala, que a Tua Palavra nos mostra, que ela se abra, meu Deus, para essa revelação que vem
do Senhor, essa revelação, meu Deus, que vem da profundidade da Tua palavra, e que assim ela cresça da forma contrária, meu Deus, a que Simão cresceu. Que ela apenas não siga um movimento, que ela apenas não esteja no mesmo lugar onde tantas outras pessoas que te buscam estão, mas que ela cresça no Espírito, que ela amadureça como filho teu, que ela não seja mais aquele bebê na fé, aquele bebê espiritual, mas que ela cresça, amadureça, que ela avance e que ela, meu Deus, venha atingir a maturidade que aquele que te serve, que aquele que te busca atinge. Eu peço, derrama unção sobre cada um de nós, porque até aqueles, meu Deus, que têm atingido uma maturidade, aqueles que têm crescido, podem crescer, continuar crescendo e não pararem, meu Deus, porque a direção que nós temos na Tua palavra é crescer, meu Deus, até atingir a estatura do varão perfeito. E nós não atingimos aqui na terra essa estatura, que é a estatura do Senhor. Nós vamos crescendo a cada dia. Nós vamos, meu Deus, crescendo, seguindo as Tuas pisadas, fazendo a Tua vontade, orando ao Senhor, recebendo a Tua palavra, recebendo visão. E é o que eu peço para cada um de nós, que continuemos crescendo na visão, crescendo no Espírito, crescendo na revelação, crescendo no temor, crescendo na sensibilidade à Tua voz. Ao ouvir a Tua voz, que venhamos crescer nessa sensibilidade e avançar, meu Deus, nas coisas verdadeiramente espirituais. Não nos deixes, meu Deus, presos à imagem de coisas espirituais como era o Simão, mas que tenhamos experiências verdadeiras, meu Deus, impactantes, algumas até chocantes, algumas, meu Deus, difíceis, mas que cada experiência que o Senhor tem para nós, cada experiência que o Senhor tem conosco, que seja vivida, meu Deus, que seja, meu Pai, ali vivenciada na sua integridade, para que o nosso crescimento seja real, verdadeiro, e que assim venhamos seguir e servir ao Senhor como o Senhor espera que venhamos te servir. Eu peço, meu Deus, unção, eu peço visão, para que cada um de nós, recebendo, venhamos te servir como o Senhor espera, meu Pai, que te sirvamos e que sirvamos o nosso próximo em nome do Senhor. Abençoa cada um. Eu abençoo a vida, eu abençoo a mente, eu abençoo o coração, eu abençoo as obras. Eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude em tudo, porque como o Senhor nos diz, sem mim nada podeis fazer, que o Senhor esteja conosco e nos ajude em cada obra, em cada atitude, em cada ato de servidão, meu Deus, para que sejamos aprovados e também abençoados, além de sermos instrumentos de bênçãos do Senhor. Eu concordo com cada oração que foi feita até aqui, meu Deus, em mais esse dia, em mais essas mais de 24 horas de Casa Firme. Eu concordo com cada clamor, com cada pedido, com cada intercessão. Eu concordo, meu Deus, com aqueles que passaram por aqui em cada horário, pedindo, clamando, ouvindo a Tua palavra e tomando posse dela. E eu ligo cada oração aqui na terra para que todas sejam ligadas nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.